Boa noite, povo de Deus. Que a paz seja convosco, amém? Que presença é essa? Quem está aqui sentindo a presença de Deus, dá uma glória a Deus. Como é bom abrirmos o nosso coração, sentimos Deus de perto. Tem um texto que eu amo muito que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando você busca com toda a intensidade, com todo o seu coração, Ele revela-se a você. E eu tenho certeza que hoje Ele está se revelando sobre a vida de muitos aqui, no nome de Jesus. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração nessa noite, que o Senhor falou muito comigo nesses dias. O tema é uma colheita abundante. Vira para alguém perto de você e diga assim: tem uma colheita abundante vindo na tua direção. Tem uns 3, 4 que tomou posse e entendeu isso. Você está com frio, está congelado, já está entrando na palavra ou não? Vou te dar mais uma chance de você já começar a pegar fogo desde o começo. Vira para alguém, seja a boca de Deus e fala assim: tem uma colheita abundante vindo na tua direção. Aleluia. Eu quero ler lá em Gênesis capítulo 26. Se você está com a sua Bíblia física, impressa, você pode abrir ela. Se não, acompanhe pelo celular ou aqui no telão. Diz assim o texto: naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Fique nessa terra por algum tempo, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão ouviu a minha voz e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Feche seus olhos por um instante, coloque sua mão sobre o seu coração. Senhor Deus e Pai, o Senhor já está aqui. Nós podemos te sentir, ó Deus. O que nós te pedimos é que o Senhor fale conosco, que a revelação da tua palavra, a tua presença, o teu fluir e o teu mover aconteça entre nós. Não há sentido nenhum nós estarmos aqui, Senhor, se o Senhor não estiver no nosso meio. Mova-se entre nós, fala em cada coração, queime sobre cada vida, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, olha que coisa, esse texto ele começa dizendo que Isaque, filho de Abraão, ele estava na terra de Canaã e ali no Oriente Médio, em épocas sazonais. A seca sempre vinha e atingia aquele local, e consecutivamente a fome, a escassez, as dificuldades surgem. Para pensar, você plantar numa terra seca, numa terra que é deserto, não tem água,
não vai fluir, não vai frutificar. E por conta disso, o texto começa dizendo que Isaac, ele sai da onde ele estava, e ele vai em busca de um lugar onde ele pudesse plantar, onde os animais tivessem água para beber, seus funcionários tivessem lugar para se manter, ele e a sua família pudessem crescer, avançar, prosperar, porque esse é o desejo de todos. Quem deseja prosperar na vida aqui, digam amém. Isaac não era diferente. Quando a seca bateu, ele falou: eu vou para um lugar aonde tem abundância, onde eu possa me manter e manter a minha família. E quando ele está procurando esse lugar, ele passa por Gerar. Gerar significa, grave isso, você vai repetir junto comigo, porque você precisa gravar: lugar de habitação temporária. Gerar significa habitação temporária. Então Gerar não era o lugar de se habitar para o resto da vida, mas era um período para ele estar ali. E eu entendo que às vezes Deus permite a gente ficar em Gerar, porque Ele quer gerar algo em nós. O que seria de nós, o que seria da nossa vida se nós não enfrentássemos as maiores batalhas que nós já vivemos e passamos? O que seria de você se não fosse aquele momento que você chegou quase à beira da separação do seu casamento? Isso tornou você alguém que valoriza mais a sua esposa, a sua família, a sua casa. Disse isso hoje cedo, para Soninha. Falei: Soninha, se não fosse as drogas, aquele período que você passou em Gerar, será que teria sido gerada uma nova mulher? Mas por causa desse tempo, te tornou uma pessoa diferente. Pare e pensa, todos os momentos que você já viveu, naquele lugar onde não frutifica, percas, danos, prejuízos, tudo isso ensina a gente, tudo isso trabalha no nosso interior de uma forma completamente diferente. Passar por esse lugar não é fácil, mas depois que nós passamos por ele, nós entendemos: foi necessário para me tornar quem eu me tornei. Isaac, quando ele foi para Gerar, eu creio que a intenção dele não era permanecer, mas era simplesmente passar por ali. E aqui eu preciso que você preste muita atenção, porque a partir do versículo 2 começa a vida de Isaac mudar. Deus vira para ele e diz assim: Isaac, não desça ao Egito. Procure-se estabelecer na terra que eu te indicar. Somente isso. Olha para cá. A primeira coisa, o primeiro registro que a Bíblia mostra, onde Isaac tem um encontro pessoal com Deus, foi nesse texto, onde o texto diz assim: e Deus falou com Isaac. Então olha que coisa, Isaac era filho de Abraão. Quem foi Abraão? Abraão foi aquele que Deus fala com ele, ele larga tudo e vai. Abraão foi aquele que com quase 100 anos de idade, o Senhor diz: você terá um filho. A mulher, a sua esposa, era estéril e de idade avançada, probabilidade zero. O Senhor aparece para ele e diz assim: você vai ser pai de multidões, vai sair de você uma nação grande. Ele acredita, e nasce Isaac. Isaac era o filho da promessa. Um tempo depois, por obediência ao Senhor, Abraão pega Isaac
e sobe no cume do monte para sacrificar Isaque, em sinal de obediência. E ali o Senhor proveu o cordeiro para o sacrifício. E aquele lugar é chamado que o lugar da provisão. Deus proverá, Jeová Jiré. Abraão foi alguém que tinha muita intimidade com Deus, mas naquele momento Deus passaria a deixar de ser conhecido como o Deus de Abraão apenas, e começaria a ser conhecido como o Deus de Abraão e de Isaque. Porque vai ter horas na sua vida que você vai contar experiências que os outros fizeram. Até então Isaque falava: o meu pai ouviu Deus falando com ele. O meu pai ouviu quando Deus falou para ele assim que eu nasceria. E o meu pai acreditou. O meu pai teve a experiência da revelação, da presença de Deus. O meu pai teve experiência lá em cima do monte. O Senhor proveu, o meu pai viveu isso. Mas então chega uma hora que você deixa de contar o que Deus faz na vida dos outros, para que Ele revela propriamente a você, e você vai passar a contar as suas experiências. Eu creio que Deus está falando com alguém aqui, que está chegando a hora na sua vida de você parar de falar apenas do que Deus faz na vida dos outros, e está chegando a hora de você abrir a tua boca e começar a contar aquilo que Ele está fazendo ou vai fazer na sua vida. Você está entendendo? Quem está entendendo isso? Já está chegando a hora que você vai ter essa experiência com Deus. Você não vai mais contar as experiências dos outros, você vai contar as suas próprias experiências. Chegou a vez de Isaque, Deus revela para ele, e o Senhor diz: não desça ao Egito. O Egito era um lugar conhecido como um lugar de prosperidade. Você precisa prestar atenção nisso, que isso é poderoso demais. Canaã era um lugar onde tinha seca constantemente. Gerar estava no meio do caminho, e um pouco mais à frente estava o Egito. E por que o Egito era próspero? Porque o Egito, em toda aquela região, era o lugar onde existia um grande rio, chamado Rio Nilo. O Rio Nilo abastecia todo o Egito. Então os gados tinham água, as plantações tinham água, o povo tinha água. Então quando a seca chegava nas outras regiões, o que acontecia? Vamos para o Egito. E Deus vira para Isaque e diz: não desça ao Egito. Você vai ficar no lugar deserto. Porque no Egito tem a solução natural, tem água lá. Mas para você ficar em Gerar, você vai depender da chuva. Você vai precisar que a solução venha do alto. Você vai precisar ser abastecido pelo alto. Então em Gerar você não vai depender das soluções naturais, você vai passar a depender das provisões sobrenaturais. Quando Deus fala para você assim: fique nesse lugar que aparentemente aos olhos de todo mundo não é o melhor lugar para se ficar, apenas você tem que confiar e acreditar, porque o Senhor está querendo levar você a ter experiências sobrenaturais. É no lugar do deserto, é no lugar da dor, é no lugar onde os nossos olhos não vê a melhor solução. É nesse lugar que existe o convite. Você não vai para o Egito para ser abastecido pelo Nilo, você ficará lá em Gerar, onde será abastecido pela chuva. A tua previsão virá do alto, Isaque. É nesse lugar que Deus nos convida. E é muito louco, porque não é fácil isso. A lógica, ela quer levar você para o Egito, mas Deus está falando: fica em Gerar. É em Gerar que você fica. E o Senhor continua o diálogo. Você ficará nessa terra por um tempo. Não vai ser por muito tempo. Existe o tempo certo. Existe uma estação certa para você ficar aí.
Como lá na frente, quando Josué estava comandando o povo para sair do Egito e levar a terra prometida, chegou um momento que Deus cuidou deles e mandou maná todo dia. A provisão vinha do alto. Mas chegou o momento, e quando eles chegam em Gilgal, o Senhor diz: agora vocês vão plantar e vão colher. Porque vai ter hora da sua vida que você vai viver uma estação, mesmo em meio ao deserto, de provisões sobrenaturais, do cuidado de Deus, da mão de Deus, do agir de Deus, da provisão. Coisas extraordinárias vão acontecer. Fique por um tempo, mas depois o Senhor continuará com você, e tudo que você fizer vai prosperar. E essa era a estação que Deus estava convidando Isaac: você ficará aqui apenas por um tempo. Então entenda uma coisa, talvez você não está entendendo. Pastor, eu estou batendo em muita porta, mas ela não está abrindo. Eu estou procurando, mas não estou achando. As coisas estão complicadas para mim. Eu já vivi tempos de grande abundância e prosperidade, mas hoje eu tenho vivido períodos de escassez. Talvez você tenha feito um grande esforço e não tenha visto as coisas acontecerem, mas entenda uma coisa: o Senhor diz, é por um tempo. É por um tempo. Ei, você precisa entender isso, é por um tempo. Tem pessoas que estão aqui nessa noite e precisam ouvir isso. É apenas por um tempo o Senhor está falando, porque nesse tempo eu estou trabalhando dentro de você. É nesse tempo eu estou forjando o seu caráter. É nesse tempo eu estou aumentando a sua fé. É nesse tempo eu estou tornando você uma pessoa melhor. É nesse tempo que eu estou me revelando e você vai ter experiências comigo. É nesse tempo que você começar a provar da provisão do Senhor sobre a tua vida. É nesse tempo. Fique por um tempo. É por um tempo. E ele diz: eu estarei com você e o abençoarei. E ele continua dizendo: confirmarei o juramento que fiz a seu pai. Aqui Deus falando com Isaac, fala assim: eu vou confirmar tudo. Eu estou confirmando tudo que eu falei para o seu pai Abraão. Eu estou confirmando que eu vou fazer na tua vida. O que eu prometi para ele se estende a você. O que eu prometi para lá atrás não morreu, está vivo ainda. Alguém precisa ouvir isso. Você já tem palavra, você tem promessa, você tem anotações que você já fez de coisas que Deus te falou. Você achou que estava num lugar guardadinho, escondido. Você achou que estava num lugar onde não iria acontecer mais, mas o Senhor nessa noite te diz: eu estou confirmando no teu coração, eu estou confirmando através da palavra, que tudo aquilo que eu disse, eu não me esqueci. Eu ainda tenho um plano contigo, eu ainda tenho algo para fazer. Esses dias eu estava preparando a palavra, e eu tenho um bloco de anotações, e eu estava visitando promessas antigas. Eu comecei a rolar. Aí eu vi coisas que Deus falou para mim numa sala de oração há 8 anos atrás. No meio desse processo que eu estava afastado, eu comecei a olhar meus blocos de anotação, porque uma das pastas chama Diário da Presença. Eu gosto de anotar as experiências que eu tenho na oração. E aí eu me deparo com uma que o Senhor começa a falar ao meu coração. Ali eu começo a chorar, falo: Senhor, a gente esquece, mas o Senhor não esquece. Você deixa de lado, mas Ele está dizendo: eu estou confirmando o que um dia eu disse para a tua vida, não morreu. Eu ainda tenho um plano contigo, eu ainda quero algo com você. O Senhor continua dizendo: multiplicarei a sua descendência, darei todas essas terras, eu darei tudo. Canaã, Gerar, todas essas terras aonde você está hoje aqui, ó, isso aqui tudo será seu. Quando a gente olha hoje nos dias atuais, nós vemos que quando Deus falou isso, não era do povo de Israel.
Mas quando nós olhamos hoje, tudo isso pertence a Israel. Lá no sul de Israel está lá, a promessa de Deus se cumpriu. Aquilo que ele disse, ele fez. E ele começa dizendo: por meio da sua descendência, todos os povos serão abençoados. E aqui chega num ponto que eu preciso que você preste atenção. Eu vou multiplicar, a sua descendência vai ser uma bênção. Eu não me esqueci do que eu prometi. Tudo isso, sabe por causa do quê? Dessa frase: porque Abraão ouviu a minha voz. Tudo isso por causa de uma coisa: porque Abraão ouviu a minha voz. No hebraico, o ouvir, o termo ouvir aqui é chamar, que significa obedecer de fato. Então, quando a Bíblia diz Abraão ouviu a minha voz, ele obedeceu de verdade. Tudo o que eu disse para ele, tudo que eu falei para Abraão, ele foi e fez. Eu continuo lendo preceitos, mandamentos, estatutos e leis. Repita comigo, faz assim com a sua mão para a gente fazer e ficar bonitinho e você gravar. Diga assim, ó, preceitos, mandamentos. Deixa aí na tela para mim. Na hora que eu estou lendo, vocês tirou. Preceitos, vamos lá. Mandamentos, estatutos e leis. São 4 níveis de obediência ao extremo. A primeira fala, sabe sobre o quê? Deveres gerais de fidelidade. Resumindo, isso quer dizer que Abraão, ele foi tão obediente, que ele mantinha um relacionamento com Deus. Ele cultivava a conversa com Deus, ele cultivava o seu momento com o Senhor. Então ele era tão obediente ao ponto dele zelar pelo relacionamento com Deus. Presta atenção uma coisa, vê se a gente não é tentado a distrair disso. Presta atenção se a gente não é tentado a deixar de entrar no quarto, fechar a porta e orar a Deus. Vê se a gente não é tentado a deixar de ler a Bíblia. Vê se a gente não é tentado a deixar de ter uma comunhão mais de perto com o Senhor. Ele, a Bíblia diz que ele foi fiel e obediente nisso. Segundo ponto é sobre mandamentos, quer dizer, ordens diretas, como Gênesis 12:1, quando diz assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para onde eu te mostrar. Abraão pega a esposa e sai, seu sobrinho Ló, e sai. Gente, vê se isso não é doidura. Pensa, sabe, com os miolos aí. Pensa, se Deus falar assim, ó, cata tudo que você tem e vai para onde? Para onde eu te mostrar. E como eu te mostro? Você tem que andar. Não tinha GPS. O nosso GPS nós colocamos no celular hoje. Eu estou aqui na igreja, vim de Uber hoje para a igreja. Aí você coloca lá o endereço da minha casa, o endereço da igreja. Aí você sabe onde você está e você sabe para onde vai. Agora imagine uma coisa, ó, vai para onde eu te mostrar, mas onde? Não tinha GPS. O GPS de Abraão era a voz de Deus. Então era assim: vai, anda mais um pouco. Ele andava, é aqui, Senhor, é nesse lugar, porque aqui está bonito, parece que é bacana aqui. Não, Abraão, aí não é o lugar, caminha, vai mais. Então ele pegava os seus funcionários, a sua família, e caminhava mais um pouco. É aqui, Senhor, até que ele chega num lugar que era um campo verde, bonito. Ele fala, é aqui. O Senhor fala, não, é aí. Deixa aí para o seu sobrinho Ló, e vai para onde eu te mostrar. Onde eu te mostrar talvez não vai ter lógica, Abraão, mas vai para lá, porque é lá que eu estou mandando você ir. Então Abraão, ele foi um cara obediente ao extremo. Outro nível de obediência, os estatutos, está ligado ao que? A decretos divinos que exigem confiança, mesmo sem explicação. Você está entendendo que às vezes a gente quer entender para obedecer. Por que eu vou ter que fazer isso aqui? Por que eu tenho que agir assim? Por que eu tenho que parar de fazer o que eu faço?
Por que eu tenho que abandonar a bebida? Por que eu tenho que fazer tal coisa para o Senhor? Por que eu devo fazer isso? Por que eu devo jejuar? A gente quer entender para fazer. Obediência extrema é: eu faço para depois entender. Você sabe por que você não vive um nível maior de obediência, de revelação da presença de Deus? Porque tem gente que é questionador ao extremo, quer entender tudo, e se não entender não consegue dar um passo. Só que se você precisar entender tudo para dar um passo, é um sinal que você não confia de verdade. Porque às vezes ele vai te convidar para dar passo no escuro. Às vezes ele vai te chamar para subir uma escada invisível, que só ele vê. É segurar na mão dele e você vai ter que começar a subir. Às vezes ele vai falar assim: vem, anda sobre as águas. Você não entende como, mas você vai ter que andar. Você vai ter que sair do barco para ir, para poder ver aquilo que ele tem para ti. Abraão, ele foi obediente ao extremo do que eu não sei o que vai vir, mas eu sei que a voz que eu ouvi não é mentira, ela é verdade. Eu sei que a experiência que eu tive não é coisa da minha cabeça, é algo que queima no meu coração. Porque tem horas que você vai ter a certeza de que Deus está falando com você, porque o teu coração vai queimar, dentro de você vai arder, a sua cabeça, sabe, ela vai ficar toda hora martelando aquela voz, aquele convite, e você tem a certeza que é o Senhor, e nesse momento, você apenas faz, para depois entender. É tão louco que Abraão, é a primeira vez na Bíblia que você vai ouvir a palavra dízimo falando de Abraão. Nem tinha lei, mandamento em Israel, isso se tornou um mandamento depois, mas antes do mandamento, antes da lei, diz que ele, dos despojos de guerra, ele vai no sumo sacerdote e oferece o seu dízimo a ele, não por nada, mas por honra. Senhor, eu quero te honrar. O Senhor coloca isso no coração dele, ele vai e faz. Olha que coisa doida, irmãos. Por quê? Você confia mesmo sem explicação. O último nível de obediência dele é o quê? Instruções e direções divinas específicas, como se comportar, como ser, como tratar a família. Então Abraão, ele foi conhecido como o pai da fé. E para ser o pai da fé, você precisa ser muito obediente. Porque só tem fé. A fé viva é quem consegue obedecer, mesmo não entendendo, mesmo não enxergando. Porque o que é fé? É o firme fundamento das coisas eu não vejo, mas eu espero. Eu espero, eu não estou vendo, mas eu creio. Então eu ajo. E se eu ajo, é porque eu obedeço. Faz sentido? Você entende? Versículo 6 diz assim: assim Isaque ficou em Gerar. Gente, um versículo tão pequeno, mas tão poderoso. Eu vou ler de novo, e quem está no Espírito já está entendendo, você pode glorificar a Deus por isso. Diz assim: assim Isaque ficou em Gerar. Vamos todo mundo junto agora? 3, 2, 1. Deus fala com Isaac: eu fiz tudo isso porque o teu pai ouviu a minha voz e ele foi extremamente obediente. E assim Isaac ficou em Gerar. Ele decidiu ficar na terra que aparentemente não produzia. Ele decidiu ficar nesse lugar não porque era o melhor lugar, mas ele decidiu ficar nesse lugar por obediência. Eu quero te fazer uma pergunta para você refletir. Imagina se nós fôssemos obedientes em tudo, nos mínimos detalhes, como estaria a nossa vida hoje? Imagina isso. Pense, reflita. Se você fosse obediente ao extremo à palavra de Deus, como estaria a tua vida hoje? Eu não estou falando a dogmas de igreja, não.
Eu não estou falando de usos e costumes. Eu não estou falando de imposição humana. Eu não estou falando do mecanismo religioso. Eu estou falando da palavra de Deus. Imagina se você fosse obediente à palavra. Como estaria a tua vida hoje? Quantas coisas, quantos problemas, quantas situações já teriam sido evitados? Pare e pensa, aonde você era para estar numa hora dessa, de avanço, de prosperidade. Pensa, irmãos, a gente é muito tardio para obedecer. A gente quer pensar, a gente quer entender, a gente quer fazer sentido, a gente quer... Deus está convidando você a ser um maluco. Sabia disso ou não? Porque as coisas loucas desse mundo não faz sentido para quem é de Deus. E as coisas loucas de Deus não faz sentido para quem é do mundo. A gente acaba sendo um louco porque a gente acredita muitas vezes numa voz que brada dentro do nosso interior, numa palavra que nos guia. A gente precisa entender que não podemos ser aqueles que são tardios em obedecer, mas é a obediência. Uma vez eu ouvi essa frase que diz: a obediência ela é imediata. Manda teu filho lavar a louça. Ah, não vou não. Ah, não sei o que. Ah, não sei o que. Ele está sendo obediente. Depois de reclamar um monte, ele levanta e vai lavar. É obediência, é isso? Obediência é imediata. Você ouviu, obedece. Você ouviu e faz. Isaac, ele ouve, e assim ele permanece naquela terra. Logo que ele permanece, ele já enfrenta alguns problemas. O primeiro problema que ele enfrenta é que ele, por medo de morrer, ele fala que a esposa dele, que era muito bonita, Rebeca, era a irmã dele. E os homens daquela terra começam a olhar para a mulher dele. Aí um dia o rei Abimeleque olha e vê ele acariciando de longe. Fala assim: Isaac, por que você mentiu? Ela não é sua irmã, ela é sua esposa. E se os homens pegassem ela e deitassem com ela, como que ficaria a honra dela? Como que ficaria a sua honra por causa da sua mentira? Ele mentiu com medo de morrer. Tem gente que mente descaradamente, por medo de ser corrigido, por medo de ser chamado a atenção, por medo que alguma coisa dê errado. No caso de Isaac, pare e pensa, se Deus tinha falado para ele ficar em Gerar, será que Deus permitiria que ele morresse ali? Ele esqueceu que quem mandou ele ficar era um Deus tão grande que também o guardaria nos momentos de dores e de provas. Depois disso o Senhor é com ele, para acelerar essa parte, o rei diz assim: pode ficar à vontade, ninguém vai tocar na sua esposa, você tem livre acesso em Gerar, fique aqui, pode habitar aqui. E versículo 12 diz assim: Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o... Eu acho que teve gente que não entendeu. Eu vou ler de novo, porque na hora que você entender isso é muito poderoso. Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu 100. Já aumentou um glória a Deus aí, vou de novo. Porque Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano, durante um ano, um curto espaço de tempo, ele colheu 100 por 1. Já estão entendendo? Tem a imagenzinha? Coloca para mim aí, vocês vão entender melhor. Ele semeou, ele tinha uma semente, ele plantou essa semente. Numa colheita natural,
uma espiga de trigo, normalmente ela dava 5, e uma excelente colheita, no máximo 10 sementes. Então, uma boa colheita ia produzir 5 sementes a mais. Mas o texto diz que uma semente ele colheu 100 vezes mais. Se uma espiga dessa dava 20, de uma forma muito boa, ele colheu 200 sementes. Uma semente produziu 200 sementes. Você está entendendo que é uma colheita extraordinária, fora da curva, é algo fora do padrão. Deus fez algo fora do padrão sobre a vida de Isaac. O mais interessante, onde? Numa terra seca. Porque o Senhor o abençoou. Semear na terra certa, que é o lugar onde Deus manda, é muito mais produtivo do que você semear aonde se tem lógica. Quero dizer para você uma coisa: nenhuma semente é desperdiçada. Nenhuma semente plantada corretamente é desperdiçada. Tudo que se fala de semente, fala de esforço, fala de valor, fala de tempo. Para você plantar uma semente, você precisa cavar, você precisa jogar, você precisa tampar, você precisa regar. Nenhuma semente é desperdiçada, nenhuma. Hoje cedo o Lipe estava tocando ali, e eu comecei a lembrar das sementes. Ele hoje com 12 anos, mas eu comecei a lançar semente quando ele tinha 6. Vai, filho. Dó, aqui é Ré, aqui é Mi, aqui é Fá, aqui é Sol. Ó, aqui é o acorde, bate o acorde. Então vai, bate, ó, 3 acordes: Sol, Ré e Dó. Agora canta, ó. Meu amado. Primeira musiquinha que ele cantou, tinha 6 aninhos. Tem esse vídeo que até hoje, de vez em quando eu olho e falo: olha que coisa linda. É a minha cara, meu Deus. Não, brincadeira, é a cara dela, meu Deus. Aí, você sabe, para que isso acontecesse hoje, semente foi lançada. Eu parava tudo e ficava ali. É assim, filho. É assim, filho. É assim que faz. Não, está errado. Eu não quero estudar, eu não quero estudar. Você vai estudar. Você vai fazer. Lá na frente você vai ver. E tempo. O que eu estava fazendo? Semente. Quando ele, com 4 anos de idade para 5 anos de idade, nós demos a primeira Bíblia para ele. A primeira Bíblia era a historinha de Sansão. Se apertava e contava a historinha de Sansão. Ele não sabia ler, a gente começou a ensinar ele a ler em casa, para que ele pudesse ler a Bíblia. E ali a gente começou a ensinar. Essa semana ele vira para mim e fala: pai, glória a Deus, eu fechei a semana, fiz os 7 dias de devocional. Eu comecei orando, pai. Eu lembro lá atrás que eu consegui orar no máximo 2, 3 minutos. Eu falava: Senhor, eu quero um irmãozinho e me dá um videogame. Mas pai, essa semana eu consegui orar 20 minutos. Eu falei: glória a Deus, filho, que bênção. E aí ele vira para mim e fala: pai, eu estou fazendo o estudo de Levítico. Eu estou entendendo o sacrifício das ovelhas, dos bodes. Isso é muito poderoso, pai. Mas lá atrás, semente foi sendo jogada. Nenhuma semente é desperdiçada. Nada que você semeia é desperdiçado. Você está entendendo?
Teu casamento, às vezes, só está precisando de semente ser lançada. A semente do tempo, a semente da atenção, a semente da palavra. Eu tinha mais maturidade quando nós casamos. Nós tivemos uns quebra-pau feio no começo. Mas quantas vezes eu pegava a palavra e falava: amor, olha isso aqui, o teu coração precisa mudar nisso. Quantas vezes ela pegou a palavra, virava para mim e falava: Rafa, é assim que diz. Sementes são lançadas, nenhuma semente é desperdiçada. Eu lembro que lá atrás, a gente em Jaboticabal ainda, nenhum pastor me pediu, nenhum pastor. Mas de repente eu sinto assim que o Senhor fala: pega o seu carro e dá. Virei para ela e falei: o que você acha? Se vocês acham que eu sou louco, a minha loucura, metade eu devo a ela, porque ela concorda. Se Deus está falando, vai e faz. Irmãos, eu fui trabalhar a pé, eu fiquei um tempo trabalhando a pé, mas ninguém me pediu, queimou aqui dentro. Num curto espaço de tempo, do vendedor mais novo eu me torno gerente. Eu passo a ganhar 8 vezes mais do que eu ganhava. Em menos de um ano, do Monza que eu dei, velho, eu tiro um 0. Nenhuma semente é desperdiçada. Esses dias atrás, a liderança sabe disso. Nós íamos ter o Play. No começo do ano a gente já tinha, foi o Play mais ousado que a gente fez em questão financeira. Desde 2018 nós não vamos para a praia. E a gente muito cansado, trabalhando muito esses últimos tempos. Eu falei assim: nós vamos para a praia. E eles tudo felizes: nós vamos para a praia. Aí foi chegando perto da data do Play, eu virei para ela e falei: amor, deixa eu te falar uma coisa. Quase não saiu o convite e nós tem tudo o povo já acertado para estar aqui. Se der ruim, não vão para a praia não. Aí logo eu fiquei ruim, peguei Covid, fiquei muito mal, que ali começou todo o processo que eu vivi, enfim, resumido. Um mês antes de eu me afastar, a igreja deu uma apertada. Eu peguei tudo que eu tinha, mais uma vez. Eu não fico falando, sabe, irmãos, quando alguém fala assim para você, ó, porque pastor é ladrão, porque pastor, pode ter alguns, mas não é a verdade de todos. Eu conheço a maioria dos pastores, eu conheço o coração deles, eles fazem muito mais para a igreja do que você imagina. Se não fosse o coração de muitos pastores por aí de manter a igreja, irmãos, não teria nem igreja aberta, um monte que está. Você sabe disso. Catei, paguei todas as contas da igreja, fiquei zerado. Um mês depois eu estou numa UTI. Aquele dia eu tive uma experiência que Deus falou muito comigo. Eu fiquei sem o celular naquela primeira noite, e nós temos recebido muitas palavras, muito direcionamento de Deus, de expansão, de crescimento. Daqui uns dias nós vamos passar uma, foi muito forte que aconteceu. E eu estava naquela crise. Quem já teve uma DR com Jesus aí? Já teve DR com Jesus? Ô Jesus, o Senhor falou, mas não aconteceu ainda, está demorando. Quando que vai acontecer? As coisas não... Quem já teve DR com Jesus, levanta a mão aí, vamos ver. Tem uns 3, 4 sinceros aí. Você não conversa com Jesus, meu Deus? E eu falando, mas está demorando, mas vai acontecer mesmo. Essa grande colheita que o Senhor está falando vai acontecer. Quando vai? Com que forma? Eu não sei o quê. E você sabe, você meio... Eu olhei a data certinho hoje à tarde. Essa palavra que eu recebi foi no dia 8. No dia 12 eu comecei a sentir as dores. Uma semana depois eu estava no UTI. E ali o Senhor disse para mim: você nunca mais duvide de mim. Eu quieto, sozinho naquela sala, eu sinto Deus falando: nunca mais duvide de mim.
porque eu estou cuidando de você desde o primeiro dia. Você nem sabia o que você tinha, eu já estava te livrando. E como prova que eu cuido de você, eu vou cuidar de tudo, todas as provisões que você precisa, de tudo que você necessita, eu vou cuidar. Eu sem celular, sem comunicar com ela, ela entra no domingo para me fazer uma visita antes de vir para o culto. Eu falei, amor, chorando, eu falei, Deus falou assim comigo, que vai cuidar, e ela começa a chorar. Porque naquele mesmo dia já começaram a chegar pessoas na porta de casa falando, estou aqui uma semente. Estou aqui uma semente. E daquilo que eu coloquei no reino, com muito amor, nós colhemos quase 5 vezes mais. Deus cuidou de tudo. Eu digo para você, nenhuma semente é desperdiçada, nada é desperdiçado que você faz. Vem aqui, Silvio, vem aqui, Dani, junto. Nós fizemos quem estava aqui, né, voltei faz um mês, foi a minha primeira palavra no domingo, e a pastora já tinha falado na igreja, né, nós vamos crescer, nós vamos preparar terreno, cadeira, lembra disso? Aí eu volto, a palavra que eu prego, das vasilhas, vamos preparar vasilha, quem estava aqui nesse dia? E a igreja, vamos preparar vasilha, vamos para cima. Então beleza, aí levantamos, deu no máximo umas 100 cadeiras, né? As meninas me passaram. Aí eles me procuram. Falam assim, pastor, como que está as cadeiras? Eu falei, então, conseguimos esse tanto. Ele fala assim, pastor, porque desde o dia que eu saí da igreja, eu estou incomodado. E eu conversei com a minha esposa, nós decidimos, nós vamos doar as 300 cadeiras almofadadas. Glória a Deus. Aí, só que o mais interessante é o que ele me contou hoje cedo. Quando Deus falou para eles fazerem isso, como que estava a situação? Paz, igreja, tudo bem? Eu tenho uma empresa, eu e minha esposa, e de uns 3 meses para cá as coisas não estavam boas. As vendas caiu muito, a gente estava com problema com importação, faltando material, e começou a preocupar, né? Funcionário, compromisso. E a gente estava meio sem saída. E a pastora, num domingo, falou sobre as cadeiras. E aquele dia ali, aquele culto, meu coração ardeu e Deus falou comigo. Falou que era para dar as cadeiras para a igreja. E depois o Senhor lançou tudo e falei, vamos lá. A gente vive de fé, então vamos lançar isso aí. E a gente veio, conversou com o pastor, acertamos as cadeiras. E aí foi um rapaz lá da minha empresa. E aí, Silvio, como é que tá? Tal. E falei, ele falou, rapaz, agora tem um produto aí, um negócio que tá vendendo bem. Falei, mesmo? Aí ele me falou, tal, ele saiu, já catei o notebook. Comprei 1 tonelada do produto. O produto chegou na sexta-feira da semana passada, né? No domingo não tinha mais. Na segunda-feira a gente foi para a empresa, chegou lá, o meu funcionário foi imprimir as etiquetas, falou, Silvio, acabou. Falei, mas chegou sexta, acabou? Ele, acabou. Aí eu liguei para o fornecedor, falei assim para ele, rapaz, quero mais. Ele falou, não, Silvio, vamos preparar tal, só que aí sai do Rio Grande do Sul, vai passando por vários lugares. Aí eu liguei para ele na quarta, né? Na terça. Falei, rapaz, cadê meu produto? Ele falou, Silvio, tá em Jundiaí. Eu falei, eu vou buscar que o negócio aqui tá benção. Então é assim, irmão, Deus trabalha, a gente tem que ser obediente. Eu vou contar, eu falei pro senhor que se me dá um microfone, eu vou contar uma historinha aqui rapidinho. Eu sou de São Paulo, eu nasci na periferia de São Paulo, fui criado na periferia. Conheci essa moça bonita aqui, eu tinha 17 anos.
Primeira vez que eu saí com ela, minha mãe juntou R$ 20 em moedinha. Eu saí com ela, tava com óculos bonito no rosto. Meu Deus, só esse óculos aí, né? É um mês de serviço. E foi indo, foi caminhando, e a gente casou. Quando eu cheguei da lua de mel, eu fiz uma carta para Deus. E naquela carta, eu escrevi muitas coisas. Muitas coisas. Falei que eu queria ser um empresário de sucesso. E fui indo, fui caminhando. E aí eu investia e quebrava, investia e quebrava, investia e quebrava. O negócio não ia, né? Era terrível. E em 2018 a gente mudou para Matão. E eu fui lá em São Paulo na 25 de março, numa loja, uma importadora gigante que tem lá. Apareceu uma irmãzinha do Repreplé. Falou, vem cá. Falei, oi? Ela, vem aqui, vamos ali no fundo ali para as câmeras não pegar eu orando por você, que Deus mandou orar por você. E ali aquela irmã pôs a mão sobre minha cabeça e ela começou a orar e ela começou a falar da carta. E ela falou, vai se cumprir, mas você tem que cumprir o que você escreveu lá. E eu escrevi que eu ia ser fiel a Deus nos dízimos e oferta. E que toda oportunidade que eu tivesse de ajudar na igreja, eu iria ajudar. E daquele dia em diante, destravou. Eu não parei mais. Não parei mais. E tudo que eu perdi, Deus já me deu em dobro. E estamos indo embora. Porque agora nós somos obedientes. Nenhuma semente é desperdiçada. Quero chamar o Wellington para orar por ele aqui também. Vem aqui, Wellington. Felipe, vem aqui também. Deus tem levantado pessoas nesses dias. Eu não sei se você sabe, mas a pintura da igreja inteira, quem fez foi o Wellington. No dia que eu cheguei aqui, o pessoal comentou comigo, o Wellington pintou a igreja. Eu achei que ele tinha pintado. Depois eu descobri que ele não só pintou, ele doou tudo. Eu não sei se vocês sabem quando fica uma pintura. E assim, ele não fez qualquer coisa. Se você olhar lá à frente, é Fugia que está lá. Essa lateral, aqui dentro, cimento queimado. Esses dias, a Ju estava dando um talentinho no corredorzinho ali. Falou, pergunta para o Herto se essas tintas aqui vai devolver. Não, é tudo daí. Aí daqui a pouco, ele me manda tinta souvenir para pintar o corredor. Ele falou, pastor, é para Deus. Felipe, esses dias, pastor, sistema da igreja de alarme, nós precisamos pôr do melhor aqui. E eu quero ajudar. Eu vejo que Deus tem levantado pessoas. E eu quero orar. Eu quero que você estenda as mãos, eu quero orar por eles. Senhor, eu oro por essa colheita abundante. Que o Senhor, meu Deus, dê 100 por 1, como está escrito na palavra. Que o Senhor dê 100 vezes mais de tudo isso que tem semeado no altar. Que o Senhor multiplique a vida deles e de toda a igreja, de todos aqueles que têm despertado, meu Deus, por um tempo sobrenatural. Meu Deus, que essa colheita alcance eles, alcance a vida deles, que eles fluam cada vez mais na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir Jesus pela vida deles? Irmão, só que não para por aí não. Você acha que as doiduras param ou não? Eu estava aqui no culto, aí ele virou para mim e falou assim, não, eu vou doar as 300 cadeiras. Aí Deus falou assim para mim, na palavra da vasilha não estava falando sobre qualidade de cadeira, estava falando sobre quantidade, consiga o máximo que vocês conseguirem. Aí virei para ele, chamei ele, e ele já meio doido também. Falei, rapaz, deixa eu te falar outra coisa. Estava no culto e assim, eu virei para ela na hora do culto, falei, amor, olha só o que veio, eu não sei agora o que fazer. Aí eu chamei ele, ele falou, não pastor, faz sentido. Eu disse para ele assim, então reverta as 300 cadeiras, tudo em cadeiras pretas. Então não vai chegar a 300, vai chegar a 500. Porque nós já estamos entrando num tempo
onde eu sinto que Deus já está preparando a igreja para a gente daqui a um tempo para um lugar maior. Deus está preparando a gente para ir para um lugar diferente, eu creio nisso. Quando nós estávamos lá pequenininho ainda, o bebedouro serve essa igreja inteira, mas uma igreja com 50 pessoas, já comprei um bebedouro para 300. O som daqui, nós já compramos lá embaixo, e eu sinto que Deus está nos movendo de novo, já começa a preparar o terreno para mudança, já começa a preparar algo. E aí eu olhei e falei assim, não, pera aí, coloca aí na tela. Eu já comecei essa semana, já cotei telão de LED, já cotei som. Tá vendo? Não dá para ver direito por causa das luzes. Apaga um pouquinho para a galera ver. Projeção panorâmica, eu já comecei a cotar som, já comecei a cotar ar-condicionado, já comecei a cotar as coisas, já pus tudo no papel. Eu falei assim, não, se Deus abençoa dessa forma, nós podemos já avançar de outra forma. Aquilo que a gente investir, que a igreja estava investindo para as cadeiras, por isso que eu quero fazer a reunião com os irmãos depois. A gente já pode dar um outro passo, a gente já pode ir além, a gente já pode estar na frente, irmãos. Você sabe, ainda o Silvio disse assim para mim, pastor, eu sei como que é o bastidor, pastor, eu sei que é difícil. Eu falo assim, eu ia dar esse dinheiro para a igreja, mas lá eu tenho facilidade de negociação. Então, em vez de eu dar a parte que complementa as cadeiras e dar um resto em dinheiro para o pastor fazer o que precisa fazer, o restante, deixa que eu assumo lá e o pastor vê o que restante. Poderia ficar quieto, mas eu estou fazendo questão de falar para a igreja, porque a gente prega sobre mesa e transparência, porque essa não vai ser a primeira vez que nós vamos precisar investir e avançar. Eu quero que você entenda que você está numa igreja séria, numa igreja que tem propósito, numa igreja que respira ganhar almas, uma igreja que tem sonhado em alcançar almas para Jesus nessa cidade. É por isso que chegou o tempo, meu irmão, de você rever os conceitos, rever a sua vida, alinhar os seus propósitos. Talvez você olhe e fale, pastor, isso para mim hoje é muita coisa, mas o que você pode começar sendo fiel e semeando o teu dízimo, meu irmão, 10ª parte? Você pode começar com isso, você pode começar com pouco. Isso vai fazer a diferença. Nós temos 15% da igreja dizimista e nós fazemos tanto com tão pouco. Imagina se a igreja desperta para realmente investir no reino. Aonde nós vamos? Irmãos, nós estamos com um em tempo integral. Olha o Jonathan, cadê o Jonathan? Um em tempo integral. Eu já estou profetizando que ano que vem nós vai ter pelo menos uns 4 em tempo integral. Irmão, nós precisamos avançar, o reino precisa caminhar, a gente precisa ir para cima. Nós não estamos brincando de ser igreja, irmãos. Você está entendendo? Eu não sei se queima dentro de você, mas o que Deus está fazendo aqui é só o começo de coisas maiores que virão. Irmãos, nós temos que pensar mais para frente, nós temos que sonhar mais alto. Mas quarta-feira eu estava aqui, essa palavra já estava no meu coração fazia uns dias. O pastor, nossa, foi uma palavra tão top, né, na quarta-feira. O pastor trouxe uma palavra tão de Deus, e ele fala um negócio no meio da mensagem que eu falei, meu Deus, é esse domingo que eu vou pregar. Ele falou assim, para que essa obra avance, Deus vai ter que fazer algo na vida da igreja. Deus vai ter que prosperar muito o povo, para que a igreja tenha condição de fazer. Deus vai ter que prosperar a igreja. Essa palavra queimou dentro de mim. Você sabe qual que é o último versículo que eu quero ler? E de tudo que ele semeou naquele tempo, ele colheu 100 por 1, porque Deus o abençoou. E o versículo 13 diz, o homem, quer dizer, Isaac, o homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Deus vai ter que fazer algo na tua vida para esse reino avançar, irmãos. Tudo que foi investido aqui, Beirão a 300, 400 mil, o nosso próximo passo vai passar da casa de milhões. Deus vai ter que te abençoar. Eu não sei se você está entendendo, eu estava conversando com o pastor Sérgio na quarta-feira, eles há um ano atrás, estavam numa igreja de 400 pessoas, e eles deram um passo de fé, entraram agora num salão, pagam 96 mil de aluguel, e estão com 1.500 pessoas. Ele falou assim, pastor, você sabe o que Deus teve que fazer naquele tempo? Deus teve que prosperar o povo, porque a gente gastou 1.800.000 para pôr esse barracão em ordem. Vocês estão me entendendo, irmãos? O sistema de som que eu cotei é 60 mil, o telão custa 60 mil. Eu estou falando de coisas básicas. Se a gente for para um lugar muito maior, é muito mais que gasta.
Eu não sei se vocês estão entendendo, não é que nem você imobiliar uma casa, não é que nem você colocar um negócio, um cômodo, não é sobre isso, é algo muito maior, tudo é muito caro. Por isso Deus vai ter que fazer algo na tua vida para que o reino venha avançar. E eu sinto uma palavra profética, um fluir de Deus de orar hoje por pessoas que querem fazer um voto com o Senhor, pessoas que vão obedecer aquilo que Deus tem pedido. Eu sinto que Deus, nesse próximo ano, eu quero liberar essa palavra, portas vão se abrir, Deus vai fazer algo na tua vida, meu irmão, Deus vai prosperar muita gente aqui, Deus vai abrir realmente o horizonte para muitos, Deus vai te dar estratégias de trabalho. Nada contra o CLT, meu irmão, mas talvez você já está tendo aí dentro de você, sabe, está queimando para abrir o CNPJ, só que você vai ter que ser maluco, você vai ter que acreditar em Deus, mesmo não parecendo que vai dar certo, você vai ter que ouvir a voz de Deus, porque o Senhor, nesse próximo ano, vai fazer a vida de alguns mudar, meu irmão, da situação de escassez, numa terra complicada, Deus vai fazer brotar, da onde não tem possibilidades, porque vai descer chuva do céu para abençoar a tua vida.